boa tarde e boa noite. Vamos começar com uma edição do Jornal da UCP. Porém, hoje teremos uma edição especial. Isso porque a nossa Igreja Presbiteriana do Cristo Redentor completa mais um ano de formação. Você sabe quantos anos e a igreja completa? Sei sim, Agostinho, 31 anos. Mas e a história da igreja, você conhece? Confesso que não. Sei se você está sentado aí, também não sabe. Assista agora a nossa reportagem. Para contar a história da igreja, nada melhor que os próprios fundadores. Por isso, temos hoje no Jornal da UCP a presença ilustre do casal Romilda e o Arcemiro. Sejam muito bem-vindos à nossa UCP. Obrigada. Temos algumas perguntas. A Igreja Presbiteriana do Cristo Redentor começou a criar raiz em 1964, na Casa da Senhora, com mais ou menos 20 pessoas. E o pastor era o reverendo Floyd. Como que aconteceu? Como os senhores conheceram o reverendo Floyd? A gente conheceu o reverendo Floyd lá na primeira igreja presbiteriana, que se localiza lá na Azenha. Nós éramos membros, eu era membro lá, ele ainda não era membro. E o pastor Floyd chegou acho que no verão de 64, ele veio para Porto Alegre como missionário americano. E em setembro de 64 nós casamos. Então foi o primeiro casamento no Rio Grande do Sul, que ele foi feito pelo pastor Floyd e o pastor Oscar Ciola, que era o pastor oficial da primeira igreja lá da Zenha. Então ali a gente ficou com ele como um pai para nós, porque ele era nosso ajudador, nosso orientador, né? Então ali foi se formando uma amizade muito grande das famílias. E então nós casamos e viemos morar aqui na Zona Norte. O que aconteceu? O pastor Floyd viu que aqui na região norte da cidade não tinha igreja presbiteriana e muito poucas evangélicas. Então ele perguntou se podia começar lá na nossa casa uma reunião de pessoas, fazendo culto todos os domingos de tarde. Então a gente concordou e passamos a fazer lá na nossa casa os cultos do domingo à tarde, que era com o pastor Floyd. A sala da Casa da Senhora passou a ficar pequena para o número de pessoas. Foi aí que o pastor Floyd conseguiu arrecadar uma verba e comprou um terreno que hoje está localizado à igreja. Sabe-se que, por motivos particulares, o pastor Floyd precisou retornar aos Estados Unidos. O que aconteceu com aquele grupo de pessoas que costumava a se reunir? O pessoal passou se dispersou, porque tinha muitos aqui, inclusive eram até paulistas, né, que estavam temporariamente aqui em Porto Alegre. E no fim o pessoal foi todo embora, foram para outras igrejas, né? Aí a gente ficou novamente frequentando a primeira igreja. Aí depois quando o reverendo Sucre, que fez aqui esse salão, não tinha igreja ainda, né? Fez o salão e aí começou a usar como igreja. Aí depois passou a vir outros pastores para cá, depois de um tempo. E em 1976, o pastor Rubem construiu o salão de festa. Como que foi a passagem do pastor Rubem no Cristo Redentor? Olha, o pastor Rubem Sucre marcou presença com a construção do salão, como já foi dito.
Porém, ele não trabalhou aqui muito tempo como pastor. Ele plantou a semente do salão e começou a convidar as pessoas que ele sabia que poderiam vir aqui. E nós, como morava aqui pertinho, começamos só nós de novo. Então, quando começou o trabalho aqui, nesse salão, começou só a nossa família. Nós dois, então nós já tínhamos 2 filhos. E mais o pastor Sul, que ficou bem pouco tempo. O trabalho dele, ele foi embora de novo para os Estados Unidos. E quem veio dar assistência aqui, a partir dali, foi o pastor Elci, lá da segunda igreja, lá do bairro Tristeza, de Porto Alegre. Então, o pastor Elci, que vinha de lá todos os domingos de tarde aqui, com mais umas 2, 3, 4 pessoas que ele trazia junto, e mais a nossa família que começou a trabalhar aqui nesse salão. Mas o pastor Suki foi muito pouco tempo de trabalho. A atuação dele foi mais na construção do salão. Sabe-se que em 12 de abril de 1980 foi realizada a primeira escola bíblica dominical, que foi realizada pelo pastor Jaime do Amaral. Como foi a chegada desse pastor à igreja? A chegada do pastor Jaime aqui, para nós, foi muito boa. Ele era um homem muito competente. Ele que procurou reunir mais gente aqui na igreja. Ele foi à procura, que ele ficou sabendo que tinha muitos cearenses aqui, que eram presbiterianos, e ele foi atrás, foi à luta e conseguiu trazê-los para o templo aqui. Aí continuou a igreja crescendo. Como foi o contato com as famílias cearenses presbiterianas que se reuniram nos lares no bairro Sarandi? Olha, exatamente como o pastor Jaime descobriu as famílias ali no Sarandi, eu não sei dizer. Mas eu só sei que nós tínhamos o templo, o lugar, o prédio para o trabalho. E ali no Sarandi tinha muitas famílias que as famílias eram presbiterianos e não tinham se reunido. Então ele, não sei como ele ficou sabendo dessas famílias e foi lá e convidou essas famílias. Vocês têm as pessoas, tem os cristãos, tem as famílias, e não tem espaço. Nós temos espaço e estamos só com uma família lá. Então eles vieram aos poucos, vieram chegando e estão aí até hoje conosco, graças a Deus. Sabe-se que em 1985, quem estava no ministério era o pastor Sal. No ano seguinte, em 1986, era o pastor Iron. Como foi a passagem dele na igreja? O pastor Iron foi muito atuante aqui, porque ele já estava na igreja do bairro Tristeza, segunda igreja. E quando ele veio para cá, ele é que teve a coragem de construir o templo novo, que hoje está aí. Vocês imaginam a igreja Cristo Redentor daqui a uns 10 anos? Olha, eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe, mas quando era só o salão, que nós nos reuníamos só, a nossa família, muitas vezes lá no fundo do salão tinha até uma mesa de ping-pong. E muitas vezes a gente vinha para cá limpar e coisa no salão para se reunir no domingo. E muitas vezes eu chorei lá, orando, pedindo a Deus que um dia essa igreja fosse cheia de membros. Então agora, quando eu estou aqui no templo, que eu tenho que fazer uma fila, ficar na fila para sair, eu dou graças a Deus. Porque antes não tinha fila. E agora tem uma fila grande. Então, eu imagino, eu peço a Deus
que daqui 10 anos essa fila dobre, triplique, para que mais graças eu possa dar a ele. É isso que eu espero daqui a 10 anos. Muito obrigado pela participação e disponibilidade de vocês. Obrigada principalmente por toda a dedicação e trabalho, dizendo que vocês são especiais para nós. Em nome da UCP da igreja, nosso muito obrigado. E nós agradecemos também por tudo que a gente pôde fazer aqui. Olha, de nossa parte, a gente fez muito pouco. Deus é que fez tudo. A gente simplesmente fez o que a gente podia fazer. E Deus acrescentou tudo mais que Ele achava que devia ser acrescentado. E para nós é uma honra muito grande participar desta igreja. É muito bom, nós nos sentimos muito bem. Aqui é a nossa casa. E agradecemos a Deus todos os dias, porque a gente pode ter agora um lugar onde tem com quem se reunir para louvar e agradecer o nome de Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Que história interessante, mas e atualmente que somos. Confira essa e outras respostas com a nossa correspondente de estatística, Letícia. Jornal da UCP apresenta Estatística da Igreja. Correspondente Letícia, eu. Atualmente, na nossa igreja, somos 157 membros. Conforme veremos agora. Nossa liderança, composta por Pastor Samuel Santos Bezerra. 7 presbíteros: Antônio, Braga, Jesualdo, Oriam, Uziel, Vanilson e Vlad. 6 diáconos: Ediel, Dudu, José Oliveira, Manuel e Paulo. Nossa igreja possui diversos ministérios para todas as etárias. Não fique de fora. O PH, a União Presbiteriana de Homens. Já a SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja. Os jovens formam a UMP, União de Mocidade Presbiteriana. Os adolescentes compõem a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. E é claro, não poderia faltar a gente, UCP, União Presbiteriana de Crianças. A Igreja Presbiteriana Cristo Redentor possui programações. Grupo familiar, todas as terças-feiras. Chimarrão com Bíblia, todas as quintas-feiras às 20 horas. Escola Dominical, todos os domingos às 9h30. Culto de celebração, todos os domingos às 7h30. Ah, não poderia faltar aliançados e namorados. A Igreja Cristo Redentor, lugar de esperança. Como podemos assistir, temos bastante programação e trabalhos na igreja onde todos podem colaborar. Somos realmente um só corpo. Cristo em cada membro está ligando a todos só outros, conforme Paulo fala em Romanos 12:5. Ao longo da última semana, nossa equipe de repórteres realizaram algumas entrevistas. Agora eu vou entrevistar a Marleide. O papel da SAL na igreja. O nosso papel como auxiliadoras e integrar as mulheres da igreja e auxiliar no que for necessário, nos departamentos, nosso pastor,
toda a igreja. Como você imagina a igreja daqui a 10 anos? Eu imagino e desejo que a igreja continue firme na fé, fundamentada na Bíblia, e que os jovens, adolescentes e crianças de hoje sejam a liderança de amanhã, capacitada e engajada na obra de Deus. Mande um recado para a igreja que está fazendo aniversário. Feliz aniversário! Obrigada. Estou entrevistando a Fernanda. Eu sou adolescente, como você me convidaria para participar da UPA? Olha, eu acho que como eu convido todos. Sempre a gente convida mais pela internet hoje em dia, porque é o meio mais fácil de convidar vocês, né? Porque onde está sempre os adolescentes. E sempre bem animado, a gente tenta falar com todo o entusiasmo possível para poder vocês. Como você imagina a UPA daqui 10 anos? Imagino algo bem forte, com muito mais gente do que tem hoje, com muito mais adolescentes. E adolescentes que realmente têm o prazer de seguir a Jesus, assim. Não vir por simplesmente vir. O PH para o homem que é membro da igreja. A importância do membro da UPH, que é membro da igreja, que é sócio da UPH, que é membro da igreja, é muito importante. Porque os homens estão a serviço da igreja. Por exemplo, se cai um cartaz desse aqui, então o homem vai lá, prega o cartaz. Se vê uma lâmpada queimada, o homem vai lá. Além disso, evangelizar as pessoas, os homens que não são crentes, e ajudar as pessoas necessitadas, tanto com alimentação como a alimentação da palavra. O maior objetivo da UPH é ser maior que a SAF. Na igreja acontece essa competição? Não, de forma alguma. O PH quer trabalhar sempre, até porque as SAF são as nossas esposas, são as esposas dos homens da UPH, então sem competição. Competição é zero. A gente quer crescer, o PH quer crescer, mas que a SAF quer crescer também. Deixe um recado para a igreja que está de aniversário. Olha, deixar um recado para a igreja parabenizar, porque quando na inauguração da igreja eu estava presente. E aos 31 anos estou presente, para mim é uma honra. Acho que poucos membros da igreja têm esse privilégio de, quando foi fundada a igreja, estar presente, e aos 31 anos estar presente. Então, que Deus continue abençoando, essa igreja, que continue crescendo, e o pastor Samuel continue sendo usado por Deus para que essa igreja cresça cada vez mais. É isso aí, parabéns à Igreja Presbiteriana Cristo Redentor. Agora vamos entrevistar o pastor Samuel Bezerra. Pastor, há quantos anos o senhor está no ministério aqui na Igreja Presbiteriana do Cristo Redentor? Esse é o meu terceiro ano. Quando o senhor chegou, qual foi o maior desafio que encontrou? O maior desafio que eu encontrei, o desafio da adaptação. De nós nos adaptarmos à igreja e a igreja se adaptar à nossa filosofia de ministério. Tem alguma tradição gaúcha que o senhor já adotou e se tem qual? Alguma tradição gaúcha? O chimarrão cai bem, mas sobretudo o churrasco, tchê. Em relação à igreja, quais são os próximos projetos que o senhor possui? Boa pergunta. Nós estamos aí no forno, saindo do forno, um projeto que vai incluir crianças pobres aqui de Porto Alegre, sendo alcançadas através do futebol e da música. Esse é um projeto que está forninho para alcançar os moradores de um bairro aqui na Zona Norte. Outro projeto que a gente tem sonhado bastante é a possibilidade de desenvolvermos aqui uma escola e funcionar aqui uma escola de música, não só para as crianças da igreja, mas para os moradores aqui do bairro.
Como o Senhor imagina a Igreja Cristo Redentor daqui a 10 anos? Rapaz, daqui a 10 anos, uma igreja firme doutrinariamente, uma igreja saudável, uma igreja que cresce, e daqui a 10 anos uma igreja mãe de pelo menos umas 10 novas igrejas. Para terminar, o Senhor gostaria de deixar uma mensagem para a aniversariante que é a igreja? Sim. A mensagem que eu diria é que a igreja continue firme, dedicada no serviço de Deus, cativa a palavra de Deus, buscando santificação, que a igreja desenvolva esse ambiente de fraternidade, comunhão sincera, e que tenhamos os olhos abertos para alcançar o nosso bairro que está aí pedindo ajuda, e tenhamos os nossos corações e mentes abertos para aprender mais de Cristo e poder alcançar muitas pessoas aqui em Porto Alegre. Obrigada. Muito legal as mensagens de aniversário. Bom, mas agora a igreja quer saber a previsão do tempo da próxima semana. Para saber previsão do tempo, vamos chamar nossa menina do tempo, Amanda. Estou aqui no pátio da igreja. Vou falar a previsão do tempo. Aqui em Porto Alegre, nesse momento, está fazendo sol. E hoje, na serra, vai ter neve. E também, amanhã, depois de amanhã, vai chover. Você, Gabriel? Chegando ao fim de mais um jornal da UCP. Mas calma, o aniversário precisa de bolo e parabéns. Já sei, vamos todos ao salão social para celebrarmos juntos. Boa noite.